Jesus, meu amado
Senhor derramou em nossas vidas, que o Senhor tem aberto os nossos olhos para enxergar, Pai, a verdade do Teu Evangelho maravilhoso. Nós Te exaltamos, Senhor, nós Te exaltamos, nós Te bendizemos, bendizemos o Teu nome que é santo, bendizemos o Teu nome que é digno, Senhor, bendizemos o Teu nome, porque o Teu nome é o nome de um Deus fiel, de um Deus fiel. Essa manhã, Deus, queremos confessar que o Senhor é aquele que escuta a nossa oração, aquele que escuta o nosso clamor. Coloca a sua mão no seu coração. Meu Pai, sustenta minha vida, escuta o meu clamor quando chamo o seu nome. Quando vem a dor, tua graça me basta, meu Pai. Fazendo habitação em meu ser, a imensa solidão que outrora via, não volto a ver. Ele me amas como ninguém mais, me abraças com o meu precioso amor, enche de bondade a cada instante, meu e limpa minha alma do pecado, com tua graça sobrenatural. Então meu coração regenerado adora a ti. Minha vida inteira
que cobre o nosso coração. Por esse evangelho maravilhoso que faz a gente te chamar de Pai. E que o Senhor nessa manhã fale conosco ainda mais profunda, especificamente pelo ministrado da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, amém? Então as crianças podem acompanhar as tias lá para as salas. Quero lembrar que hoje é aniversário do pastor Del e que a gente tem um churrascão aí, 0800. Então a gente vai passar aí depois do culto à tarde juntos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, eu quero ler com vocês a partir do verso 31. Eu escolhi esse texto porque na quarta-feira eu preguei sobre o Salmo 44 e eu sei que poucos de vocês estavam aqui. E o Salmo 44, ele é uma oração de lamentação, onde o salmista está falando com Deus sobre as promessas que Deus fez as promessas que Deus faz na sua palavra. E o salmista diz que ele cresceu ouvindo dos seus pais os testemunhos do quanto Deus foi fiel e como Deus deu vitória a eles ao longo da sua vida. E ele disse que aprendeu que Deus é aquele que vai adiante de nós, vencendo as nossas batalhas, que as vitórias da nossa vida não são vencidas com a força do nosso braço ou com a nossa própria competência, mas as vitórias da nossa vida são vencidas porque o nosso Deus vai à frente de nós e as vence por nós. O salmista começa dizendo isso. O problema é que da metade do salmo em diante ele diz: mas Senhor, isso agora não está funcionando mais, a gente está perdendo a batalha, está perdendo feio. E aí ele começa a reclamar com Deus e a lamentar porque as suas promessas não estão funcionando. Deus já não está mais indo à frente da batalha e dando vitória. Deus já não está mais ouvindo as suas orações. E aí o salmista diz: e nem é porque nós estamos em pecado, nem é porque nós abandonamos o teu nome, senão nós entenderíamos o fato do Senhor estar nos punindo. E esse punindo entre aspas, mas por amor de ti é que somos entregues à morte todo dia. A reclamação do salmista é: Senhor, fazendo a tua obra, vivendo de forma reta, vivendo de forma justa e honesta, o Senhor nos está fazendo sofrer. E aí o salmista continua lamentando. Ele faz algumas denúncias sobre Deus, dizendo que Deus está vendendo o seu povo por um nada e não está lucrando nada com isso. E ele diz: desperta, Deus, porque dormes. Só que a gente sabe, tem um salmo que diz que Deus não dorme nem cochila, mas o salmista manda Deus despertar como se Deus estivesse dormindo e pede para Deus salvá-lo. Isso tudo me chamou a atenção, meus irmãos, para uma coisa: para a forma como os homens e as mulheres de Deus na Bíblia se relacionam com Deus, como eles se relacionam, apesar de serem pecadores,
como se fossem santos. Apesar de Deus nunca dormir e nunca cochilar, eles despertam Deus, porque por vezes parece estarem dormindo e Deus está dormindo e cochilando para nós. Esses homens, eles são absolutamente verdadeiros, eles não têm medo de apresentar a Deus as suas angústias, as suas inquietações, as suas incredulidades, as suas indignações. Esse salmo, e todos os salmos de lamentação da Bíblia, eles são ousados, porque os homens se apresentam a Deus e falam com Deus como se estivessem cheios de razão. Mas a gente sabe que os homens são pecadores e Deus é santo. A gente sabe que Deus é perfeito, isso significa que Ele não falha. A Bíblia diz que Ele é bom, e portanto Ele não pode ser diferente disso. Mas a Bíblia nos apresenta os homens se queixando de Deus para Deus, de uma forma assustadora. E isso chama a nossa atenção para a verdade, como os homens lidam com Deus e como nós podemos ser verdadeiros com Deus, sem medo de ser punido por isso. E eu fiquei pensando, e eu quero compartilhar isso com vocês, de ao longo dos meus 16 anos de vida cristã, quão poucas vezes, ou quase nenhuma vez, eu ouvi alguma pregação e algum pastor falando sobre o quanto Deus nos amava e o quanto Ele nos amava como nós somos. E eu nunca vi nenhum pastor aos berros tentando me convencer do quanto eu era amado por Deus. Quem aqui já ouviu uma mensagem assim? Por favor, levanta a mão. O pastor tentando convencer você a todo custo de que Deus te amava. Quem? Fala, Mauri. Foi aqui não, né, Mauri? Em outra igreja. Brennan Manning. Brennan Manning não vale, cara. É café com leite. Ao vivo, ao longo da sua vida, sentado numa igreja e o pastor tentando te convencer tintim por tintim o quanto Deus te amava. Só Samei. Mais alguém? Sem medo. Duas pessoas. Mas eu já ouvi muitos pastores usar muita energia para tentar me convencer de que eu era pecador. E eles foram eficientes. E eles não estavam mentindo, estavam falando a verdade. Quantas vezes nós já ouvimos mensagens onde diz que Deus é santo, 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 nós pecadores, portanto, tudo que nos cabe é o silêncio diante de Deus. A palavra de Deus diz isso também. Cale-se diante dele toda a terra. Só que não é só isso que a Bíblia diz. E aí, meus irmãos, quando eu leio a Bíblia, eu descubro Deus na sua palavra se esforçando muito e desempenhando muita energia para tentar nos convencer do quão bom, do quão salvador Ele é. E apesar da sua santidade, que Ele é 3 vezes santo, o quão Ele é também humilde o suficiente para ouvir a minha e a sua queixa e não se revoltar com isso. Quem aqui tem a coragem de dizer para Deus o que pensa, sem ter medo de ser punido? E aí, eu escolhi esse texto que nós vamos ler agora, porque nesse texto que nós vamos ler, Paulo, que escreveu, ele cita o Salmo 44, que eu preguei na quarta-feira, e ele faz uma interpretação, ou ele coloca num contexto bem específico da graça de Deus, o lamento que o salmista do Salmo 44 faz. Então eu quero convidar você aí a ler comigo Romanos capítulo 8, verso 31. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou,
porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aqui está a citação do Salmo 44. E ele continua, verso 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar então, pedir para Deus falar conosco nessa manhã, pedir para abrir o nosso coração, o nosso entendimento, os nossos ouvidos, para que o Espírito Santo fale conosco. Pai, nós estamos aqui nessa manhã com a Tua palavra aberta, e a Tua palavra é remédio, Senhor. É mais do que isso, Senhor, ela é alegria, ela é salvação para todas as nossas angústias, ela é resposta para os questionamentos mais complexos da vida. Senhor, mas mais do que isso, mais do que trazer resposta, mais do que trazer remédio, a Tua palavra, ela salva a nossa alma da morte, da condenação, do inferno. O Senhor nos redime, o Senhor transforma o nosso coração. Tua palavra é capaz de nos fazer ressuscitar e nos tornar uma nova criatura, uma nova pessoa, com uma nova história. Então, Senhor amado, o Senhor faz nova todas as coisas, e a minha oração é para que hoje o Senhor renove vidas aqui nessa manhã. Que a Tua palavra, que é por si só poderosa, faça isso pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui Paulo está dando uma resposta ao questionamento do salmista. O salmista que reclama com Deus, que o serve e que o ama, e que por causa do amor que ele tem por Deus, ele está sendo entregue à morte o dia todo. Ou seja, durante todo o dia, ou durante todos os seus dias, eles vivem dias difíceis. E quando Paulo pergunta, no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele faz considerações do que poderia nos separar do amor de Cristo. Ele pergunta, será a tribulação? É porque ele está passando por tribulação. Ele diz, será que são as nossas tribulações, as tribulações pelas quais estamos passando, serão capazes de nos separar de um Cristo amoroso e desse Cristo que agora nós descobrimos que nos ama? Ou será angústia? Ele estava passando por angústias, os dias eram difíceis. Ou será perseguição e a igreja estava sendo perseguida? Ou será fome? E provavelmente ele está falando de um período onde ele ou outros para quem ele está escrevendo estavam passando por dificuldade tamanha que não tinham o que comer. Ou será nudez, pessoas que não tinham o que vestir, ou perigo, ou espada, que é a morte. E aí quando ele diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aí a questão é que, ao olhar para as dificuldades da vida,
para a tribulação, para a angústia, para a perseguição, para a fome, para a nudez, para o perigo, para a iminência de morte. Paulo diz: não, isso não é punição de Deus. Não, Deus não se esqueceu de nós. Eu não vou questionar o amor de Deus, porque nem essas coisas são capazes de nos separar do amor de Cristo. Um grande erro, meus irmãos, é a gente olhar para as dificuldades da vida e achar que as dificuldades da vida são manifestações do desamor de Deus por nós, ou manifestações da punição de Deus, do abandono de Deus. Mas Paulo está dizendo não. Quando ele cita o Salmo 44 aqui no versículo 33, como está escrito, ele está se referindo ao Salmo 44: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ele já não cita esse salmo como uma lamentação. Ele está se referindo à lamentação do salmista, mas a resposta que ele dá é do verso seguinte, verso 37. Ele diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, eu posso passar fome, eu posso não ter muito o que vestir, eu posso passar por momentos da vida onde a morte faz sombra, chega muito perto, angústias, perseguições, os perigos da vida. Ele diz: mas eu não lamento mais, eu não questiono o amor de Deus, eu sei que Ele me ama, e eu sei também o seguinte, que nenhuma dessas coisas serão capazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele começa, depois dos capítulos anteriores, que nós não lemos, depois dele ter nos capítulos anteriores, nos versículos anteriores, falado do quanto Cristo é Salvador, do quanto Deus, que é Pai, enviou o seu único Filho para morrer por mim e para você na cruz, e da forma graciosa, maravilhosa, gloriosa, como Deus nos presenteou com o seu Filho, enviando o seu Filho como Salvador, permitindo que o seu Filho sofresse para que eu e você não precisássemos sofrer condenação. Aí ele conclui no verso 31 do início do texto que nós lemos: o que nós diremos então diante dessas coisas, diante da tão grande salvação que o Deus nos deu? Aí ele faz uma pergunta maravilhosa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora eu te pergunto, você tem o sentimento de que Deus é por você? Ou parece que Deus é contra você? Ou você tem a sensação de que Ele é teu inimigo? Você tem a sensação de que Ele te boicota, de que Ele não é generoso, de que Ele está contra você, de que Ele pegou todos os seus pecados? Porque nós vemos afirmações como essa na Bíblia, meus irmãos. O Salmo 90, que é um salmo de Moisés, ele diz: todos os meus dias se passaram diante da ira de Deus. Ele diz: Deus me puniu a vida inteira por causa dos meus pecados. Se Moisés estava certo ou não em escrever isso, se ele estava num dia de amargura quando escreveu esse salmo, porque pode ser que isso não seja verdade, mas não significa que a Bíblia é mentirosa. O salmo está tão somente descrevendo um dia em que um homem de Deus acordou mal e fez uma avaliação muito negativa da vida. E o salmo está dizendo, como se Deus quisesse dizer para você: eu permito que você acorde dias maus e faça avaliações terríveis a meu respeito. Mas pode ser que seja verdade, só que isso não combina com Deus da graça. Quando Paulo conhece Jesus, e quando Paulo conhece um Cristo, o Filho de Deus, morto e crucificado, como oferta para nós, como um meio de Deus desviar a ira de Deus de nós,
em enviar para o seu Filho amado, porque nos amava tanto quanto o seu Filho. Então ele diz: não, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E não só isso, nenhuma punição há, nenhuma ira, nenhuma amargura. Eu e Deus estamos quites. É o que Paulo está dizendo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, meus irmãos, nada é mais importante, nada é mais importante você aprender que o Evangelho ensina um Deus por nós e não um Deus contra nós. Portanto, a primeira lição é: não tenha medo de Deus. Não tenha medo de Deus. O pastor Antônio disse que foi ao enterro uma vez de um garotinho de 8 anos de idade, de uma família da igreja. Me parece que o garoto morreu afogado, morreu do coração, alguma coisa assim. Eu não lembro muito bem. E no enterro, a mãe da criança virou para o pastor Antônio e perguntou: pastor, é pecado chorar? A nossa visão de Deus, ela é desse tipo, aonde a gente perde um filho e acha que Deus vai ficar muito irado se você chorar. Quem foi que nos ensinou isso? Porque esse Deus não se parece com o pai de Jesus da Bíblia. Esse Deus se parece com um demônio que não permite que você chore com um filho que morreu. Quando foi que a religião nos ensinou isso? E quando eu falo da religião, eu não falo de igreja, eu não falo de qualquer outra religião, mas eu falo da religião do nosso coração. Nós somos seres religiosos, e mesmo sem nunca ter pisado em algum centro religioso, em alguma igreja, você pode ter pensamentos terríveis a respeito de Deus. Pensamentos esses que a Bíblia precisa consertar. Eu mesmo já falei aqui muitas vezes que eu me converti na minha juventude, aos 19 anos, sem influência de igreja. Eu me converti sozinho, lendo a Bíblia. Entrei para a igreja um ano depois, e entrei para uma igreja calvinista, que tinha uma visão adequada do Evangelho. Mas mesmo assim, eu tinha uma impressão tão negativa de Deus, que os anos na minha caminhada cristã me transformaram num homem melancólico, mórbido, que ria menos e intimidado, cheio de medo de Deus. Porque Deus me era apresentado na sua santidade, na sua glória, e a imagem do homem cristão que me era apresentada era de um homem pecador. Tudo isso está correto, mas a Bíblia tem uma outra mensagem. É a mensagem do Deus que se reconciliou com o homem e que agora te trata com tanta dignidade que você pode ser verdadeiro, mesmo que as suas verdades sejam pecadoras. Então eu quero mostrar para vocês um pouquinho, rapidamente, como a gente descobre na Bíblia homens que tiveram a coragem de ser verdadeiros com Deus, sem medo de ser punido. Alguns com medo de ser punido, mas não foram. Coloca, se a sua Bíblia tem essa marcação, coloca aí nesse texto. Dá um pulinho comigo no Salmo 73. Salmo 73 é um salmo de Asaf. Asaf teve a coragem de ser verdadeiro diante de Deus. Olha o que ele diz, Salmo 73, os 3 primeiros versos, diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel,
para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Aí ele diz por que quase ele se desviou da presença de Deus. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele olhava para o homem incrédulo, para o que aqui ele descreve como arrogantes e perversos, e gostava da vida dos caras. Ele diz que ele invejava a vida dos homens malignos. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Depois ele diz assim, nos versos 12 e 13 desse mesmo salmo, olha só. Depois de ele ter feito uma descrição da vida tranquila e rica desses homens, ele diz assim, verso 12: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Conclusão dele, verso 13: realmente, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. O que ele está dizendo? Eu fui justo, fui honesto, fui crente, fui à igreja a vida inteira, inutilmente, à toa. Eu me sinto um otário, é o que ele está dizendo. Porque eu olho para o perverso, para o ímpio, e vejo que ele tem uma vida melhor que a minha. É o que o salmista diz. Ele teve a coragem de ser verdadeiro com um pouco de medo. Verso 14, ele continua dizendo: pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Mas olha o medo que ele tem de sentir e de pensar isso. Verso 15: se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ele tinha medo de pensar e de falar isso com alguém, porque era uma tarefa pesada demais. Aí ele resolveu reclamar de Deus para Deus. Aí ele foi para o templo orar. Verso 17: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ou seja, ele foi para o santuário de Deus orar, e na oração caiu a ficha, e ele atinou para o fim dos ímpios e dos perversos. Mas ele teve a coragem, meus irmãos, de não só falar para Deus, mas depois escrever o salmo e publicar o salmo para todo mundo ler, que ele, em algum momento da sua vida, teve inveja dos incrédulos, dos injustos, dos perversos e dos arrogantes, porque eles enriqueciam e Asaf não. Apesar da sua fé, da sua justiça e da sua integridade. Será que nós temos essa coragem de dizer isso para Deus? De dizer para Deus: Senhor, eu até te amo, mas eu estou duro. O Senhor não me dá dinheiro nenhum, e aí não vale a pena ir para a igreja por causa disso. A gente descobre que nos salmos, meus irmãos, a gente descobre na Bíblia que a gente pode ser verdadeiro e não ser punido por isso. Deus ama a verdade, ainda que a verdade seja ruim. A gente descobre na Bíblia que os homens se apresentam diante de Deus como se merecessem alguma coisa, ainda que não mereçam nada. A gente lê salmos do tipo: ouve a oração justa ao Senhor. Porque a gente sabe que esse sujeito que se chama de justo é pecador, mas ele se apresenta como justo. Por quê? Porque ele sabe que foi justificado, foi considerado justo por causa do sangue que o Filho de Deus derramou para nos santificar. E esse sangue nos lavou de tal maneira que hoje eu posso me relacionar com Deus como se fosse santo, mesmo não sendo. Se você ler 1 Coríntios, capítulo 1, verso 3, não precisa abrir. Paulo diz assim: aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa saudando essa igreja,
dizendo que essa igreja foi chamada para ser santa e foi santificada. Só que, meus irmãos, não existe uma igreja mais pecadora do que essa para a qual eu escrevi, a igreja de Corinto. Se essa igreja aqui fosse igual a de Corinto, eu ia pastorear outra igreja, porque eu já ia ter cabelo branco, por muito menos eu passo mal. Porque era uma igreja de gente que não se dava bem, com um monte de picuinha, com um monte de panelinha aqui, panelinha ali, um grupinho não se dava com outro grupinho. Tinha um grupo de mais ricos e tinha um grupo de mais pobres, e o grupo de mais ricos não deixava os mais pobres tomarem a Santa Ceia. A gente lê isso no capítulo 11, Paulo dizendo: olha, quando vocês se juntam para tomar a ceia, não é a ceia que vocês tomam, porque vocês envergonham o nome do Senhor. Os que se consideram de maior honra chegam primeiro à mesa e envergonham os que nada têm. Ou seja, tinha um grupo de elite na igreja que tomava ceia e comia tanto pão e bebia tanto vinho que saía embriagados, é o que ele diz. E aí os pobres, quando chegavam na mesa, só tinha migalha e não tinha mais vinho nenhum, e não podiam tomar ceia. Era uma igreja que, quando no capítulo 5 ele diz que tinha um jovem que fazia coisas que nem no mundo ele viu fazer, nem fora da igreja, ter um caso com a própria madrasta. E ele diz: e vocês não fizeram nada, não tiraram esse jovem, não expulsaram ele do meio de vocês. Tantas outras coisas, prostituição que havia na igreja, daí por diante. Mesmo assim, Paulo diz: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Continua sendo uma igreja de santos. Mas porque foi santificada por Cristo. Nós não somos santos ou justos por causa da nossa dignidade, por causa do nosso desempenho espiritual, mas porque Cristo nos lavou com seu sangue. Continuamos pecadores e continuamos santos. E é como justos que Deus quer que a gente se apresente diante dele. A gente vê na Bíblia homens exigindo de Deus como se Deus nos fosse devedor, mesmo que Deus não nos deva nada. Olha o Salmo 10, o verso 1. Olha que oração ousada. Salmo 10, verso 1. Olha a pergunta que o salmista faz a Deus: por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Ou seja, quando eu mais preciso, o Senhor desaparece. Ele reclama com Deus e parece que Deus está em dívida com ele. Ele diz: quando eu mais preciso, o Senhor some. Por quê? Porque, meus irmãos, por que os homens se apresentam assim diante de Deus? Porque Deus prometeu que seria bom. Deus prometeu que Ele é socorro bem presente nas angústias ou na hora de tribulação. A nossa relação com Deus está baseada nas promessas dEle. Se Ele prometeu que é um Deus bom, e que é um Deus bom para mim, eu vou exigir para sempre que Ele seja. E a oração nasce das promessas que Ele me fez e da frustração das promessas não estarem se cumprindo. Se Deus disse que me lavou com o seu sangue, então eu sou alvo mais que a neve, como diz aquele hino antigo e que diz o Salmo, do Apocalipse, que Ele lavou as nossas vestes e elas ficaram mais brancas do que a neve, e lavou as nossas vestes com o sangue do Cordeiro, que é Jesus. Esse é o único sangue que, apesar de carmesim e vermelho, deixa a roupa branca quando lava, que é símbolo de santidade. Então é como santo que eu vou me apresentar diante de Deus. Ainda que por causa dos meus pecados eu não mereça nada, por causa da obra dele na cruz e da promessa dele, eu mereço tudo. Voltando lá para Romanos 8, é baseado nisso tudo que Paulo pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E olha só o que ele diz no verso 32: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Ora, quem dá o filho para alguém, não dá tudo? É o que Paulo está dizendo. O esforço dele para convencer a mim e a você de que somos amados, de que somos especiais. Ele está dizendo: olha para você e veja que Deus deu o filho dele para você. Você acha que Deus não te dará, juntamente com o seu filho, todas as coisas? É uma pergunta retórica. A resposta é sim, dará. Esse é o maior argumento, meus irmãos, a favor da dignidade do homem e da mulher de Deus. Não são as tribulações que nos definem, não são as angústias que nos definem, não são as perseguições que nos definem, não é a fome, não é a nudez, não é o perigo, não é o risco de morte que diz o que Deus pensa ou sente por nós, mas o fato dele ter entregue o filho dele na cruz para sangrar por você. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Por isso que ele diz: quem então intentará acusação contra os eleitos de Deus? O que te acusa hoje de não ser amado por Deus? O que te acusa de não ser uma pessoa muito especial para Deus? A sensação de que Deus não gosta de você, porque tudo dá errado. Paulo está dizendo: não. Se eu passo fome, ou se eu não tenho bem o que vestir, eu não vou aceitar isso como acusação. É o que Paulo está dizendo. Se os perigos de morte na vida me assombram, se eu acho que vou morrer cedo, se eu acho que vou ficar doente, isso também eu não vou aceitar como acusação, como prova de que Deus não me ama. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, esse Cristo intercede por nós. Ele está ali, diante do Pai, para que o Pai sempre se lembre. Quando a Bíblia diz que que Cristo intercede por nós, Ele não está nos trazendo a ideia de que o Pai é mal-humorado e irado, e de que o Filho é bonzinho, e o Filho a todo momento está à direita do Pai dizendo: não, Pai, olha só, deixa para lá, ele é um cara legal. Não, a intercessão de Cristo não é essa. É Cristo crucificado e ressurreto, o preço que foi pago pelo nosso pecado, sentado à direita do Pai. Então, sempre que um pecado nosso pudesse suscitar a ira do Pai, o Pai olha para o seu Filho morto, ressurreto, e diz: o preço está pago. E Ele volta a ser um Deus por você e não contra você. Essa é a intercessão de Cristo. E aí a gente pode passar por maus bocados, mas o texto diz, verso 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, meus irmãos, as marcas da vitória não são necessariamente prosperidade, mas é em meio à fome, em meio à nudez, em meio ao perigo, em meio à espada, em meio à angústia, em meio à tribulação, em meio à perseguição, você continuar sabendo que é amado. É isso que ele diz: em todas essas coisas continuamos sendo mais do que vencedores. Então, se você se acha um derrotado, a pergunta é: o que faz com que você se sinta derrotado? E aí você pode fazer uma lista de coisas ruins. Então essas coisas estão denunciando e acusando você de que você é um derrotado. Mas Paulo diz: não. Se apesar de todas as lutas da vida, você continua na presença de Cristo, e você entende que Ele te ama, então você é mais do que vencedor. O que você precisa mudar são os seus critérios
de avaliação do que significa vitória e do que significa derrota. Nosso padrão de vida, nossos critérios de avaliação da nossa vida é que precisam ser outros. Precisa ser Cristo. Ele me ama. Isso faz de mim vencedor. As tribulações e as dificuldades da vida não são capazes de roubar de mim a minha dignidade. Deus continua dizendo: eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele não está dizendo: eu vou amar Jesus para sempre. Ele está dizendo: Cristo nunca vai deixar de nos amar para sempre. A nossa relação com Deus não está nas nossas mãos. Não é a minha capacidade de continuar na presença de Cristo apesar das tribulações. É a capacidade dele de continuar me amando, mesmo quando a minha fé vacila, mesmo quando a minha fé falha. Como Pedro, que afundou a olhar para a força do vento, Jesus segurou na mão dele e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas o salvou. Ele era um homem de pequena fé, ele era um incrédulo porque duvidava, mas isso não foi capaz de fazer com que Cristo não o salvasse. Então, meus irmãos, eu acredito que Cristo nem depende da minha fé para me salvar. É Ele que me dá a fé da qual eu preciso para que eu seja salvo. É Ele que segura na tua mão quando a tua fé falha e diz: vem, incrédulozinho, e te salva. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, meus irmãos, o nosso Pai, Ele nos ama e Ele nos enviou o Seu Filho, que é igualzinho a Ele e que nos ama igual. Essa é a maior marca da nossa vitória. A vitória de que, apesar das dificuldades da vida, continuamos na presença de Cristo. Ele continua perseverando por nós e continua nos amando. A maior marca da tua vida é que o Pai, o Filho e o Espírito te amam. E que nenhuma dificuldade da vida vai ser capaz de tirar você das mãos dele, porque Ele te amou com amor eterno. Amém? Vamos orar então. Senhor Jesus, obrigado porque, apesar de pecador, o Senhor nos salva. O Senhor nos salva do nosso pecado. E o Senhor nos salva também da condenação que o nosso pecado nos traz, da punição, do distanciamento do Senhor. O Senhor nos salva da tua ira. O Senhor nos salva do teu desprazer. E o Senhor faz de nós alvos do teu prazer eterno. O Senhor gosta de nós, o Senhor tem prazer em nós. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra que renova as nossas vidas. Se algum dos teus filhos aqui, Senhor amado, está passando por tribulações, por angústias, por perseguições, por fome, por nudez, por perigo, por espada, a minha oração, Senhor, é que o Senhor sustente cada um dos teus filhos e que nenhuma dessas coisas seja capaz de acusá-los, dizendo que o Senhor não os ama, porque a prova de que o Senhor nos ama é de que o teu Filho continua sentado à tua direita, intercedendo por nós e dizendo que nos ama.
Senhor amado, cala toda acusação do diabo, cala toda acusação desse mundo incrédulo, cala toda acusação que as tribulações trazem à nossa consciência, e que a gente seja cheio e tomado do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém.